Pare por alguns minutos e escute isso com atenção. Se esta oração apareceu para você hoje, não foi por acaso. Deus conhece a ansiedade que aperta o seu peito, as batalhas que você enfrenta em silêncio e os pensamentos que têm roubado sua paz. E eu preciso te dizer algo forte: esta não é apenas mais uma oração. Enquanto você ouve estas palavras, Deus pode começar a mudar a atmosfera da sua vida. Há pessoas que começaram o dia angustiadas e terminaram renovadas pela presença do Senhor. Mas fique comigo até o final. Cada parte desta oração foi preparada para fortalecer sua fé e trazer paz para o seu coração. Agora faça um ato de fé, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta oração com 3 pessoas. Porque quando você ajuda uma mensagem de Deus a alcançar alguém, você também se torna instrumento do Senhor na vida dessa pessoa. Talvez exista alguém precisando ouvir esta oração hoje para não desistir. Escreva nos comentários: Senhor, eu recebo a tua paz, e prepare seu coração, porque Deus vai falar com você hoje. Antes de começarmos esta oração, lembre-se de algo poderoso: as promessas de Deus continuam vivas. No deserto do Sinai, em um lugar seco, difícil e cheio de incertezas, Deus chamou Moisés e entregou palavras específicas para serem declaradas sobre o povo. Não eram palavras comuns, não eram frases religiosas vazias. O próprio Deus disse que, quando aquelas palavras fossem liberadas, sua bênção repousaria sobre o povo. E a bênção dizia: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Perceba algo importante: Deus declarou paz sobre pessoas que ainda estavam no deserto. Eles ainda enfrentavam dificuldades, ainda estavam caminhando, ainda tinham problemas diante deles. Isso mostra que a paz de Deus não chega apenas quando tudo melhora. Ela pode alcançar você agora mesmo, no meio da luta. E talvez hoje você também esteja atravessando um deserto emocional, espiritual ou financeiro. Mas esta bênção ainda está sobre a sua vida. Deus não se esqueceu de você. Se você crê nisso, escreva nos comentários: a paz de Deus está comigo, e deixe seu like como um ato de fé. Pai Celestial, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, Tu sabes exatamente o que cada pessoa está carregando hoje. Tu conheces a preocupação escondida atrás de um sorriso, o medo silencioso, a ansiedade que tirou o sono durante a noite. O Senhor conhece as dificuldades financeiras, conhece os relacionamentos quebrados, conhece o resultado médico que trouxe preocupação. O Senhor conhece os sonhos que foram abandonados porque o coração ficou cansado de esperar. E hoje nós nos aproximamos de Ti não porque temos todas as respostas, mas porque sabemos que Tu és o único capaz de nos sustentar. Assim como Moisés declarou que não queria caminhar sem a Tua presença, nós também declaramos isso hoje. Senhor, não queremos seguir sem Ti. Visita agora cada coração aflito. Derrama descanso sobre esta vida. Toca nessa pessoa que está ouvindo esta oração e traz uma paz que o mundo não pode oferecer. Se você acredita que Deus está ouvindo sua oração agora, escreva: Deus está cuidando de mim, e compartilhe este vídeo com 3 pessoas que também precisam dessa paz. Moisés entendeu algo que muita gente ainda não compreendeu. Quando ele esteve diante de Deus carregando o peso de toda uma nação, poderia ter pedido riquezas, poder ou um caminho mais fácil, mas o pedido dele foi outro. Moisés disse: Senhor, mostra-me os teus caminhos. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Isso é profundo. Moisés não pediu uma vida sem dificuldades. Ele pediu para não caminhar sem Deus ao lado dele. E então o Senhor respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Talvez hoje você esteja tentando resolver tudo sozinho. Talvez o medo do futuro esteja consumindo seus pensamentos. Mas ouça isso agora: a presença de Deus continua sendo suficiente para sustentar você. Jesus não está distante da sua dor.
Ele vê suas lágrimas, conhece suas lutas e sabe exatamente o que você está enfrentando neste momento. E enquanto você continua ouvindo esta oração, Deus está fortalecendo o seu coração. Se você deseja caminhar todos os dias na presença de Deus, escreva nos comentários: Senhor, vai comigo e inscreva-se no canal para continuar recebendo orações que fortalecem sua fé. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Onde você tem buscado a sua paz? Muitas pessoas procuram segurança no dinheiro, na opinião dos outros ou em planos que criaram para tentar controlar a própria vida. Mas quando a nossa paz depende apenas dessas coisas, ela se torna frágil. Basta uma notícia ruim, uma ligação inesperada ou um problema surgir para tudo desmoronar dentro do coração. Mas a palavra de Deus declara: confie no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Deus não se esqueceu de você. Mesmo quando parece silêncio, Ele continua trabalhando. Mesmo quando ninguém entende sua dor, Ele continua vendo cada detalhe da sua vida. Pai, hoje nós entregamos diante de Ti toda a falsa segurança que ocupou o Teu lugar em nosso coração. Toda a ansiedade, todo o medo e toda a tentativa de controlar aquilo que só pertence ao Senhor. Nós escolhemos confiar em Ti novamente. Se existe algo tirando sua paz hoje, entregue isso a Deus agora. Escreva nos comentários: minha confiança está no Senhor, e curta este vídeo para declarar sua fé. A Bíblia mostra algo muito sério. Em Isaías, Deus falou sobre um povo que começou a se afastar da verdade. Eles passaram a chamar o errado de certo e o certo de errado. E a primeira coisa que perderam foi a paz, porque um coração distante de Deus sempre fica vulnerável. Quando nos afastamos da palavra, começamos a carregar pesos que nunca deveríamos carregar sozinhos. A confusão aumenta, o medo cresce e a alma perde o descanso. Por isso hoje precisamos pedir: Senhor, guarda o nosso coração, guarda-nos dos pequenos afastamentos, das distrações e das decisões que nos afastam da Tua presença. A verdadeira paz não nasce do acaso. Ela é fruto de permanecer perto de Deus diariamente. É na presença do Senhor que o coração encontra descanso, direção e força para continuar. E talvez hoje Deus esteja chamando você de volta para mais perto dele. Não ignore essa voz. Ele ainda quer cuidar da sua vida. Se você deseja permanecer firme na presença de Deus, escreva: Senhor, mantém meu coração perto de Ti, e compartilhe esta oração com 3 pessoas que precisam ouvir essa mensagem hoje. Em outro momento, o povo de Israel ficou dominado pelo medo diante de grandes ameaças. E ao invés de confiar em Deus, começaram a buscar segurança em alianças humanas, estratégias e soluções terrenas. Mas Deus mostrou que aquilo em que eles estavam confiando não seria capaz de salvá-los. Enquanto todos estavam desesperados tentando encontrar proteção no mundo, o profeta Isaías permaneceu obediente ao Senhor. E aqui existe uma lição poderosa para nós quando o mundo entra em desespero. Aqueles que confiam em Deus podem permanecer em paz. Não porque os problemas desapareceram, mas porque sabem em quem tem colocado sua confiança. Talvez hoje você também esteja tentando encontrar segurança em algo que não consegue sustentar sua alma. Talvez exista um medo constante do futuro, uma preocupação que ocupa seus pensamentos todos os dias. Mas Deus está dizendo agora: pare de correr para lugares vazios. Faça de mim o seu refúgio. O Senhor continua sendo abrigo para os cansados, força para os fracos e paz para os aflitos. Se hoje você escolhe confiar mais em Deus do que no medo, escreva nos comentários: o Senhor é o meu refúgio, e deixe seu like para fortalecer esta oração. Agora olhe para Jesus em Jerusalém. Enquanto as multidões gritavam e celebravam sua entrada na cidade, Jesus sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Ele sabia da traição, sabia da dor, sabia que a cruz estava próxima. E mesmo assim, ao invés de fugir da presença do Pai, Jesus se aproximou ainda mais dele em meio à angústia.
Ele declarou: Pai, glorifica o teu nome. Isso é poderoso. Jesus não pediu para abandonar o propósito. Ele escolheu confiar em Deus mesmo no momento mais difícil da sua caminhada. Talvez hoje sua alma também esteja cansada. Talvez existam lutas que ninguém conhece. Mas aprenda algo com Jesus. Quando o coração estiver aflito, corra para Deus, não para o desespero. Não entregue sua mente ao medo. Não permita que a ansiedade domine seus pensamentos. Existe paz para você mesmo no meio dessa tempestade. Pai, fala conosco hoje. Que a tua voz seja mais forte do que qualquer preocupação, mais forte do que qualquer notícia ruim e mais forte do que todo medo escondido dentro de nós. Se você precisa da paz de Deus sobre sua mente hoje, escreva nos comentários: Senhor, fala comigo, e siga o canal para continuar fortalecendo sua fé diariamente. Jesus contou uma parábola sobre uma viúva que insistia todos os dias diante de um juiz, pedindo justiça. Mesmo sendo ignorada muitas vezes, ela não desistiu. Continuou voltando, continuou pedindo, continuou acreditando. E então Jesus disse: se até um juiz injusto respondeu à perseverança daquela mulher, quanto mais o Pai Celestial ouvirá aqueles que clamam a Ele dia e noite. Talvez você esteja cansado de esperar respostas. Talvez já tenha orado tantas vezes sobre a mesma situação que começou a pensar em desistir. Mas Deus está dizendo hoje: não pare de orar. O céu continua ouvindo cada palavra que sai do seu coração. Nenhuma lágrima passou despercebida por Deus, nenhuma oração foi ignorada. Mesmo quando parece demora, o Senhor continua trabalhando em silêncio. Há coisas que Deus está preparando agora que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Por isso, continue firme, continue confiando. Continue buscando a presença do Senhor todos os dias. Se você decide permanecer em oração sem desistir, escreva: eu continuarei confiando, e deixe seu like para declarar sua fé diante de Deus. Depois disso, Jesus fez algo extremamente lindo. Algumas pessoas começaram a trazer crianças até ele, mas os discípulos tentaram impedir, pensando que Jesus estava ocupado demais para aquilo. Então Jesus respondeu: deixem as crianças virem até mim, porque o reino de Deus pertence aos que são como elas. Uma criança não vive preocupada tentando controlar o amanhã. Ela simplesmente descansa nos braços de quem cuida dela. E foi exatamente essa confiança que Jesus nos ensinou. Hoje existem pessoas vivendo cansadas porque tentam carregar sozinhas pesos que deveriam entregar a Deus, pensamentos acelerados, medo do futuro, ansiedade constante e uma necessidade de controlar tudo. Mas o Senhor está chamando você para descansar novamente, não viver dominado pelo medo, não viver preso à preocupação. Apenas confiar que Deus continua cuidando de cada detalhe. Pai, ensina-nos a descansar em Ti outra vez. Ensina-nos a entregar aquilo que não conseguimos controlar. Ensina-nos a viver em paz mesmo em meio às dificuldades. Se hoje você entrega suas preocupações nas mãos de Deus, escreva nos comentários: eu descanso no Senhor, e inscreva-se no canal para continuar recebendo orações diariamente. Do deserto de Moisés até a cruz de Jesus. Existe uma verdade que nunca mudou. A paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela não é reservada apenas para quem tem uma vida perfeita. A paz do Senhor alcança aqueles que decidem confiar nele mesmo em meio às lutas. Hoje, Deus está visitando o seu coração através desta oração. Ele está trazendo força para sua mente cansada, esperança para sua alma aflita e descanso para o seu espírito. Que a bênção declarada sobre Israel também alcance sua vida agora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que toda ansiedade perca força. Que todo medo seja quebrado. Que a presença de Deus invada sua casa e seu coração neste momento. E lembre-se, você não está sozinho.
Deus continua caminhando ao seu lado, mesmo nos dias difíceis. O Senhor continua ouvindo suas orações, enxugando suas lágrimas e sustentando você em cada batalha. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários. Curta este vídeo e siga o canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e aproximam você da presença de Deus todos os dias.